Vamos ver algum e-mail aqui. Ah, tá aqui o cara do tumor benigno. Fala, Petri, tenho 19 anos e 2 semanas atrás tive um tumor benigno retirado do meu intestino. Peguei a biópsia semana passada, confirmando o que era. Eu estou escrevendo esse e-mail simplesmente para te pedir conselhos sobre como lidar com uma saúde mental de merda que acredito eu tenha sido a principal causa de toda essa situação. Vamos lá. Descobri a doença após simplesmente cagar sangue. Essa frase curta e grossa foi maravilhosa. Não foi o primeiro sintoma, mas sendo os primeiros mais brandos, como algumas dores abdominais ou ter diarreia após comer alguma comida mais pesada. Nunca tinha cogitado ir ao médico antes desse episódio do sangue. Ah, tá. Então ele tinha algumas coisas antes de cagar sangue. Ele tinha algumas diarreias, passava um pouco mal e tal. Mas no dia que ele cagou sangue, é basicamente como o homem faz. O homem só vai no médico quando ele tiver uma fratura exposta ou quando o sangue saiu de algum lugar que não deveria estar saindo. É só nesse momento que o homem procura o hospital. Fui mandado fazer os exames logo após a primeira consulta. E na própria colonoscopia, exame que enfia um tubo no seu cu para chegar ao intestino e conferir como está lá dentro, descobriram o tumor e fizeram a retirada. Esse período... Cara, eu queria saber quando que esses sintomas começaram. Descobriram o tumor e fizeram a retirada. Esse período da primeira vez que viu sangue no vaso até a retirada durou somente 2 semanas, nas quais fiquei para lá de pensativo. Na própria consulta, o médico já havia me alertado que as causas do problema provavelmente eram psicológicas, e com isso comecei a refletir sobre algumas coisas que poderiam ter me levado a essa situação. Caralho! Mas o que é um tumor benigno? Deixa eu pesquisar isso aqui. Isso é um pré-câncer? Isso é tipo um câncer? Isso é o quê? Deixa eu pesquisar aqui. Tumor benigno. Qual a diferença entre tumor benigno e maligno? Tumor benigno. Tem células que crescem lentamente e semelhantes às do tecido normal. Na maioria dos casos pode ser totalmente removido. Tá. Tumor maligno. As células multiplicam-se rapidamente e têm a capacidade de invadir estruturas próximas ao local de origem. A cura nesse tipo de tumor depende do diagnóstico. Ah, tá. Então a diferença é a velocidade com as quais essas células crescem, é isso? Cara, com quem eu conversei na deriva, o cara me explicou o que era o câncer. O câncer é uma loucura, meu. O câncer é uma doideira. Eu posso falar, não sei se eu vou falar certo aqui, mas foda-se. Basicamente o que eu entendi sobre o câncer é que, tipo assim, no teu corpo, no teu esôfago, sei lá, as células do esôfago, elas estão constantemente se renovando, assim como a tua pele, assim como tudo. Posso estar falando a maior bobagem do mundo, foda-se. O que acontece no tumor é que as células, elas enlouquecem, elas pensam, foda-se, vamos reproduzir pra caralho. Que nem o ser humano no planeta. Podemos dizer que o ser humano no planeta é um tumor maligno ou benigno? Acho que de acordo com a taxa de reprodução que a gente tem, a gente tá passando do maligno pro benigno, graças a Deus. Eu adoro quando o cristão conservador fica reclamando porque nós não estamos mais nos reproduzindo. E a queda do ocidente. Tá, cara, que bom. O nosso tumor que é maligno tá se tornando benigno. Que bom. Qualquer pessoa comemoraria se o tumor passasse de maligno para benigno. E é isso que o ser humano está se tornando. Está se deixando de ser um tumor maligno para ser um tumor benigno. Sempre que tu vê uma foto de uma família gigante agora, lembra aquela família de 1930, 40, que é 2 velhos na foto e um monte de gente atrás? Aquilo é um tumor maligno. Agora, quando tu vê uma foto de um casal moderno, um homem e uma mulher, uma criança e um cachorro, isso é um tumor benigno. Tem que retirar também, que nem o maligno? Tem, mas ele não é maligno. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, basicamente, a célula do esôfago, ela pensa assim, cara, foda-se, vamos se reproduzir pra caralho, vamos criar outro esôfago. Só que por algum motivo, o teu corpo não entende que ele tem que criar outro esôfago, e aí ele vira um tumor. É isso que eu não entendo.
Isso que eu não entendo. Faz de conta que o meu dedo, as células do meu dedo, elas enlouquecem e elas começam a se reproduzir mais. E elas começam a criar mais células de dedo do que elas deveriam. Por que isso vira um tumor e não simplesmente outro dedo? Por que se eu tiver, por exemplo, câncer no estômago? Por que tem um câncer no estômago? Porque as células do estômago começaram a se reproduzir enlouquecidamente e o corpo não soube lidar com isso. Mas era só o corpo criar outro estômago. Em corpo. Tá entendendo o que eu tô falando? Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Por que ele pifa? Por que ele dá bug? Por que dá tela azul? Isso que eu quero perguntar. Por que dá tela azul quando as células do estômago, do pâncreas, do coração, da garganta, sei lá, começam a se reproduzir mais do que elas deveriam? Por que isso buga por que isso buga o corpo e ele começa a cagar sangue? Cara, eu não entendo isso. Em todo lugar do mundo, se tu colocar mais semente, se tem um monte de árvore, eu sou muito burro. Se tem um monte de árvore numa floresta e tu vai lá e joga mais semente, a árvore não vai começar a sangrar e passar mal e fazer quimioterapia. Vai criar só mais árvore. E todo mundo vai passar pela floresta e vai olhar, caralho, tem árvore pra caralho. Ninguém vai falar, é um tumor aqui, maligno, que a árvore começou a se reproduzir pra caralho e a árvore começou a sangrar. Não, a árvore cria outra árvore, fica uma árvore mais forte, fica mais eficiente. Eu ia ter 2 estômagos, eu ia poder comer pra caralho, eu ia ficar gordaça. E eu não ia precisar fazer nada porque eu ia ter 2 estômagos. Se eu tivesse um câncer no pulmão, eu devia criar 3, 4, 5, 6, 7 pulmões. Tá entendendo o que eu tô falando, cara? A minha pergunta é, por que quando a célula de um órgão começa a se reproduzir mais, com mais velocidade, por que isso causa um tumor e não outro órgão tão eficiente quanto o outro? Porque eu tô enlouquecido agora. No início de tudo, para a moto do caralho, no início de tudo, quando tu nasce, tem as células que começam a se reproduzir para criar o teu estômago, para criar o teu pâncreas, para criar o teu coração, para criar o teu esôfago, para criar toda essa merda que a gente tem aqui dentro. Isso já é... Então a vida é um câncer. Eu tenho câncer agora em mim, que é o meu estômago funcionando perfeitamente. Caralho! Tá entendendo o que eu tô falando? Ou não? Ou eu tô errado? Esses dias eu vi um pouco de Datena, ele continua falando isso, é maravilhoso. Ou eu tô errado no que eu tô falando? Ele sempre fala isso. Provavelmente tu tá, cara, só que ninguém vai responder porque todo mundo que tá aí atrás da câmera ou é um cameraman ou é um estagiário, ninguém vai dizer que tu tá errado. Para de perguntar se tu tá errado. Caralho, é muito louco isso, cara. Vamos continuar o e-mail. Então esse cara quase criou um câncer por problemas psicológicos. Vamos ver quais são esses fatores psicológicos que fizeram esse cara quase ter um câncer. Nos últimos 2 anos, com a pandemia, perdi aos poucos qualquer resquício de uma rotina bem definida que eu ainda tinha. Caralho, isso aqui é foda. Antes eu costumava sair para correr pela manhã umas 3 vezes por semana. Controlava minha alimentação e tinha uma boa rotina de leitura e escrita. Meu sonho é trabalhar com criação de roteiro, então toda essa questão de ler e escrever sempre foi algo que eu sempre tentava manter como prioridade. E até consegui em boa parte de 2020, porém com o tempo continuando em casa e perdendo outras referências de rotina, foi difícil manter até mesmo isso, e a perda de um primo bem próximo no início do ano fez eu ficar meio desesperançoso com tudo. Deixando a rotina de lado e não me esforçando com muita coisa, voltei a me afundar no vício em pornografia e fui entrando em um quadro realmente meio depressivo. Não tinha vontade de acordar cedo para ir correr, de escrever minhas coisas, de ler qualquer merda e de fazer qualquer coisa que eu racionalmente sabia que me faria bem. Cara, depois de ler isso aqui, eu acabei de perceber que daqui a alguns meses eu vou ter um tumor. E é melhor eu resolver isso agora. Cara, pior que agora eu lembrei de uma coisa, cara, que eu tô sentindo e eu tô ignorando. Tem 2 coisas que eu tô sentindo que eu tô ignorando completamente. Cara, se eu morrer, vocês prometem que vocês vão fazer uma festa e vão contar piada no meu enterro. Eu não quero ninguém chorando. Eu comecei a sentir uma queimação no estômago, assim, mas bem de leve, assim. Como se a parede da minha barriga desse umas pequenas ardidas. Eu sinto isso de vez em quando.
E outra coisa muito maluca que tá acontecendo comigo, cara. O meu dedo indicador da mão direita, ele mexe sozinho. De vez em quando ele começa a dar uns piripaque, assim, ele começa a se mexer, meio que tremer sozinho. E aí depois ele para. E eu tô com essas duas merda aí, eu não sei o que é e eu não vou ver o que é, cara. E aí eu fui pesquisar aqui que pode ser o dedo indicador tremendo e eu vi um monte de merda, cara. Que pode ser Alzheimer, pode ser problema neurológico. Puta que me pariu, cara. Sabe que o Magro Lima lá pra quem é do Sul, sabe quem é o Magro Lima. Pra quem não é do Sul, ele era um cara que trabalhava lá no Pretinho Básico, lá na Atlântida. E ele teve um problema neurológico. E ele morreu faz alguns meses, né? Ele morreu esse ano. E ele começou assim, cara. O braço dele começou a tremer sozinho. E aí quando meu dedo começou a tremer sozinho, eu pensei, putz, mas como um bom homem eu vou ignorar completamente. E não vou fazer nada. Vamos ver o que mais tem aqui. As únicas obrigações que eu mantinha era de fazer os trabalhos da faculdade, mesmo isso acabava me deixando ainda mais para baixo. Uma vez que era um calvário fazer qualquer coisa e o peso na consciência de não fazer nada acabava me consumindo bastante. Quase sem perceber, fui entrando nesse buraco de adiar ao máximo todos meus deveres, incluindo nesses a alimentação. Cara, eu tô me identificando com quase tudo nessa merda, cara, desse e-mail. Porque eu arrumei minha alimentação essa semana, mas ela tava ridícula, cara. Eu jantava hambúrguer sexta, sábado pizza, domingo churrasco, domingo na janta penne ao molho 4 queijos com filé mignon. Aí metia uns chocolate. Cara, eu tô completamente louco. Mas eu me resolvi. Essa semana eu calculei todos os meus macros para bater proteína e comer 2.500 calorias e voltei a treinar. Eu fiquei 2 semanas sem treinar, cara, por causa desse cansaço que eu falei, só que juntou com depressão também, essa merda. Fiquei 2 semanas sem ir na academia. E aí eu voltei essa semana e voltei a me alimentar também. Pra falar nisso, daqui a pouco eu vou treinar. Cara, eu também tava lendo, parei de ler. A única coisa que eu faço ainda é acordar cedo graças ao meu cachorro, cara. Porque o meu cachorro, ele acorda, querendo ou não, ele acorda às 7h30 da manhã. E ele começa a me chamar pra passear. E eu sou obrigado aí porque, porra, não vou deixar o cachorro sofrendo aqui, provavelmente ele precisa mijar. Então isso me motiva a levantar cedo. Então todo dia eu levanto cedo, cara. Graças ao meu cachorro. Aí todo dia eu me obrigo a pelo menos dar uma caminhada com ele no sol. Quando tem sol de manhã. Pelo menos isso. Que mais um dia que eu tô aqui? Não tendo mais um horário definido de almoço e sem vontade para fazer minha própria comida ou sair para comprar qualquer merda, passei a ficar uma boa quantidade de horas sem comer. E por vezes minha primeira refeição do dia era o almoço às 16 horas. Não tendo nenhum restaurante aberto nesse horário, passei a comer muito fast food, o que só agravou a situação. Puta, isso é foda, cara. Eu não como fast food há muito tempo. O hambúrguer que eu peço é sempre hambúrguer com coisa natural, com bife natural e pão normal, né? Eu peço às vezes do Madeiro, que eu sei que o do Madeiro é pão normal. Aquele pão, é um pão meio francês, não sei que pão é, cervejinha, não sei. E eu sei que a carne é de verdade, pelo menos isso, quando eu como um hambúrguer, né? Mas que o fast food é foda mesmo, cara. Acredito que esse estilo de vida prolongado por quase 1 ano tenha sido a principal causa desse tumor de 1 centímetro que encontraram no meu intestino. E que caso não tivesse sido retirado, poderia ter evoluído para um câncer em alguns anos. Apesar do susto que foi descobrir o problema, fiquei esperançoso no início, acreditando que estar com a vida em jogo me ajudaria a sair desse buraco. Pensei que a pressão de cuidar da minha saúde para que o problema não se repita daqui a alguns anos me faria cuidar melhor de mim mesmo num geral, mas a coisa vem sendo mais difícil do que eu pensava. Não é fácil fazer as mínimas coisas visando meu próprio bem, seja acordar cedo e me exercitar para poder ter um dia melhor ou me lembrar de comer de 2 em 2 horas.
como o médico recomendou. Cara, 2 em 2 horas? Caralho, mano, cara, longe de contrariar um médico, mas acho que botar essa pressão num cara que acabou de sair de uma merda dessa de ter que comer de 2 em 2 horas, eu acho sacanagem. Tem gente que diz que até aquele negócio das 3 em 3 horas é sacanagem, que um café da manhã, almoço e janta tá bom. Não sei, cara. Enfim, se o teu médico mandou, come. Sei lá, o que eu vou fazer. E não fazendo todas essas coisas, começa a nutrir um ódio meio grande por mim mesmo, justamente por não ter esse autocuidado. Ah, tá, então depois que tiraram o negócio, tu continua com essas merdas, com essa tristeza e com essa falta de vontade, entendi. E tendo esse ódio por mim mesmo, fica ainda mais difícil me querer bem e ter todos esses cuidados comigo mesmo. Tendo em vista toda essa situação, queria te pedir qualquer conselho para sair dessa bola de neve aparentemente sem fim. Eu realmente queria cuidar de mim mesmo e fazer toda a dieta que tenho que fazer para evitar que eu volte a ter esses problemas no futuro. Mas está sendo difícil. Voltei a me exercitar e estou conseguindo manter uma boa rotina de escrita e no final das contas eu sei que é simplesmente fazer essas pequenas coisas que me fazem genuinamente bem, que tudo vai dar certo. Mas como eu disse e como sei que tu sabe, é difícil e queria um conselho de alguém que já lidou com todo esse ódio de si mesmo para ver se consigo ter alguma luz nisso tudo. Caralho. Quem sou eu? O cara venceu o câncer. O cara venceu o câncer. Como diria Norm Macdonald, quando é muito, cara, muito boa essa piada dele. Ele falava que quando não era bem assim, mas a ideia era assim, ele não entendia quando as pessoas falavam que o câncer venceu e aí o cara morreu, porque ele achava que era um empate, na verdade, porque quando o cara morre, o câncer morre junto. Então todo mundo que morreu de câncer era um empate. E tu venceu o câncer, porque tu tá vivo ainda, não foi um empate. Eu não sei, cara. É que o lance é só fazer mesmo. O lance é só fazer, não tem muito o que falar, cara. Porque se eu ficar dando muita teoria e falando e ficar fazendo dica de como fazer isso, como fazer aquilo, eu vou... Cara, eu descobri que essas coisas de ficar teorizando muito sobre a vida é contraproducente. É completamente contraproducente ao viver bem de verdade, porque tu fica teorizando um monte de coisa e como ter um hábito, como fazer aquilo, como ser espiritualizado, como viver em frente, como seguir rotina, como se alimentar bem. Aí tu começa a ler um monte de coisa e isso vira um tumor também, esse negócio. Eu acho que o teu auto-ódio é mais pela quantidade de informações que tu deve ter sobre como é viver uma vida saudável do que de fato fazer o que te faria ter uma vida saudável, porque é só fazer. O que nos atrapalha é a quantidade de teoria e de livro de autoajuda e de informação e de vídeo no YouTube falando como ser mais produtivo e como ter uma vida saudável, como adquirir um hábito, como não procrastinar, como tem um monte de coisa e a gente começa a sentir esse auto-ódio por não estar fazendo esse negócio. E é isso que te paralisa. Não é o fato em si, é a quantidade de informação que existe para tu usar como uma baliza, para tu se comparar e criar o teu valor perante a essa quantidade de informação, entendeu? Existe uma quantidade de informação que te dizem como que é o ideal, como que tem que ser, como é que é o hábito, como que acorda cedo, como que faz isso, como que faz aquilo. Existem essas informações e elas se tornam o ideal. E aí tu percebe o quão longe do ideal tu tá e tu começa a sentir dor, se sentir inútil, se sentir mal. É isso que te traz dor, não é o fato em si de não fazer uma coisa. Porque, cara, quando tu sabe assim, cara, tem que... Antigamente, como é que era? Naturalmente tu concluía, caralho, meu, quero começar a acordar mais cedo e me alimentar melhor. E aí tu começava a acordar mais cedo. E se tu não conseguia acordar mais cedo, tu simplesmente pensava, caralho, não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Hoje em dia, se tu quer começar a acordar mais cedo, tu vai no YouTube e bota como acordar mais cedo. Aí tu começa a ver vídeo atrás de vídeo de um monte de cara falando como acordar mais cedo, como é importante acordar mais cedo, o que o cara fez pra acordar mais cedo, como que ele faz, que horas ele acorda. Aí tu começa a pensar, caralho, é isso que eu tenho que fazer. Aí tu não consegue um dia e aí todas essas informações batem no teu subconsciente ou em algum lugar e tu fica se sentindo mal
Porque tem muita coisa falando como que deveria ser. Por isso que eu digo, é só fazer. Eu não vou dar dica, mas não pelo lado ruim do negócio de, não vou te dar dica, mas pelo lado bom do negócio que não precisa de dica, cara. Basicamente, tu sabe o que tu tem que fazer. Cara, todo mundo um dia na vida, sem YouTube, sem blog, sem livro, sem nada, naturalmente todo mundo um dia na vida teve essa ideia. Caralho, eu acho que se eu começasse a acordar mais cedo, eu ia ser mais feliz. Eu ia me sentir melhor. Se eu começasse a acordar mais cedo e me exercitasse, eu ia ser melhor. Comigo mesmo, não ser melhor como um profissional, como um cara que produz. Não, eu ia ser melhor como comigo mesmo. E aí as pessoas começam a tentar fazer. Porque essa é a resposta natural. Então, basicamente, eu odeio que eu use essa palavra, basicamente, desculpa. Então, o que acontece na internet é que... Cara, o que acontece é que o teu corpo, ele te dá as respostas do que tu tem que fazer. Ele te dá as respostas, cara. Ele vai te dizer, cara, vamos acordar mais cedo? Sem YouTube, sem ninguém falando nada, sem médico, sem nada. Tu vai pensar, cara, acho que eu queria acordar mais cedo. E eu queria me alimentar bem e me exercitar. Tu vai sentir isso naturalmente. Então, antigamente eu vejo que existia uma ligação direta entre a tua intuição e a tua consciência. Tu sentia um negócio e aí tu tinha uma suspeita, porque é uma intuição, né? A intuição ela está sempre nebulosa. Tu tinha uma suspeita de que tu devia fazer algo para se sentir melhor. E aí tu começava a tentar fazer. Hoje em dia tu tem uma intuição, aí tu tem um muro de informações, de comparação, de vida de outras pessoas, de dicas, de métodos, de ideais, e aí tu tem a aplicação no teu corpo. Então a comunicação entre a tua intuição e a tua consciência, ela está obstruída por uma pressão, por uma quantidade de informações que é desnecessária. E eu acho que é isso que te trava, cara. Porque é isso que me trava. É isso que acho que trava a maioria das pessoas. É ter o excesso de informação e ficar perdido e não saber o que fazer. E aí quando tu falha, tu se cobra porque tu sabe a informação certa, tu sabe que alguém já fez, porque tu viu o vídeo do cara e aí tu fica mal achando que tu é um merda por não ter conseguido fazer. É uma loucura, cara, o que a gente tá vivendo hoje, psicologicamente. Hoje a guerra é psicológica, né? Eu acho que antigamente era uma guerra mais física, que o cara se fudia fisicamente antigamente porque não tinha transporte, porque o trabalho era insalubre, porque não tinha segurança no trabalho. O cara trabalhava numa fábrica e o cara tinha que ir a pé porque não tinha carro. Sei lá, eu acho que antigamente a guerra era muito mais física. E hoje é psicológica, cara. Hoje a merda tá toda aqui dentro. Então, cara, eu acho que o negócio é só fazer, cara. Não é ficar pensando assim, eu deveria fazer aquilo. Eu vi o vídeo do cara que faz isso e come saudável e acorda cedo e ele tá bem, ele é o ideal e eu vou atrás desse ideal que é esse cara. Eu acho que é só ouvir o que a tua mente fala. E quando tu respeitar o que a tua mente fala, tu vai se sentir bem. Eu lembro que ano passado eu fiz um teste de fazer tudo que a minha mente mandava eu fazer na hora que ela mandava eu fazer. Eu não tô falando de coisa impulsiva, de comer doce, de trepar, de usar droga. Eu tô falando disso, tô falando assim, cara, das coisas mais bobas possíveis. Leva a louça na pia e lava. A minha mente falava isso em algum momento. E aí, antigamente, eu deixava pra lá e era uma merda. E quando eu comecei a fazer tudo que a minha mente falava pra fazer na hora, quando eu comecei a ouvir a minha intuição, eu comecei a me sentir bem melhor. Mas simplesmente por ouvir a resposta que já estava dentro de mim, entendeu? A resposta já está dentro de mim. Cara, tem vezes, por exemplo, que eu vou pra sala ver TV e aí eu penso assim, vou pegar uma garrafa de água na cozinha e deixar aqui para eu beber água. E pode parecer bobo, mas isso acho que todo mundo passa por isso, que é, não, foda-se, senta ali. Senta ali sem água mesmo. E isso vai te matando aos poucos, entendeu? E aí eu lembro que ano passado todas essas mini tarefas que a minha mente mandava fazer, eu fazia na hora que ela surgia. Eu deixava de lado a preguiça, deixava de lado as vozes que diziam, faz depois. Eu fiz meio que um experimento em algum momento do ano passado. E eu lembro que eu comecei a me sentir muito melhor, cara. Muito melhor. Desde o negócio do guarda o controle remoto no lugar,
lava a louça, pega água, faz tal coisa. Porque eu acredito que a nossa mente, ela tá nos dando... Ela tá sempre nos dizendo o que vai te fazer bem. Seja guardar o controle remoto no lugar certo, seja pegar água na cozinha, seja lavar o prato que tu usou, seja pendurar as roupas que estão na máquina. Cara, das tarefas mais simples possíveis, a tua mente está sempre te dizendo o que é pra fazer. Até o acorda cedo, se alimenta melhor, se exercita. Ela tá sempre dizendo o que é pra fazer, cara. E eu descobri num período de experimento que eu fiz, que eu deixei pra lá, que eu parei de fazer, não sei porquê, que quando eu fazia tudo que a mente falava pra fazer na hora, eu comecei a me sentir melhor, cara. E eu acho que esse é o lance que tu tem que fazer, cara. Porque existe um negócio que assim, a tua mente fala um negócio que é pra tu fazer, sei lá, lavar a louça. E aí tu tem ali um segundo de tomada de decisão que é fazer de uma vez ou ficar sentado pensando em quão merda tu é porque tu não lavou. E aí tu começa a pensar, não, deixa pra lá, depois eu lavo. E ao mesmo tempo tu começa a sentir, caralho, porra, não vou lavar a louça, vai ficar esse negócio sujo aqui. E aí tu fica 10 minutos, cara, num embate mental, criando justificativa, se martirizando porque tu não fez um negócio. E aí imagina todas as mini tarefas do dia, essa carga mental acontecendo em ti. Uma hora tu começa a cagar sangue, cara. Entendeu? O que eu tô tentando te falar é pra só tu respeitar a tua intuição e não ficar pensando no que tu deveria fazer. E também se tu não lavar a louça, também não ficar bolando teoria pra justificar por que tu não vai lavar a louça. Simplesmente falar, não vou lavar a louça porque eu não quero, não tô a fim de lavar agora. Entendeu? Eu acho que a resposta tá na intuição e nesse caminho entre intuição e consciência. Eu acho que tá aí a resposta pra tanto problema que a gente tá passando hoje. A tua intuição mandou tu pegar uma água e tu não quer pegar a água naquele momento, só fala, não vou pegar agora. Porque normalmente a gente fica batalhando e não vou pegar agora. Aí a voz fala, pega assim. Não pega não, depois eu pego. Puta, eu vou sentar. E tu fica, puta, tô me sentindo merda porque eu não fui ali pegar água, era só pegar uma água. Essa poluição toda entre intuição e consciência que eu suspeito que seja o grande problema, cara. Das pessoas e de mim também, de todo mundo. Esse lugar é uma merda, cara. Esse lugar no sentido de caminho. Porque existe um caminho, né? Da tua intuição fala uma coisa e aí tem um caminho que ela percorre até tu botar ela em prática. Esse caminho aí, cara, tem que encurtar o máximo possível entre intuição e consciência. Eu acho, minha opinião. E eu acho que tu vai conseguir se alimentar bem, se exercitar e estabelecer uma rotina de novo quando tu conseguir se comunicar com a tua intuição e sem ficar se martirizando. Ah, hoje eu não fiz, ou eu não fiz aquele negócio, e aí tu fica se odiando e fica pensando, puta, eu devia estar fazendo aquilo lá. Não, às vezes tu não vai fazer. Mas eu acho que mesmo assim, o lance é tipo assim, ó, amanhã eu vou começar a acordar cedo a partir de amanhã. Aí amanhã tu não consegue. Ao invés de tu passar o dia inteiro se sentindo merda porque tu não conseguiu e porque o médico falou que era pra fazer, porque eu li um livro sobre como acordar cedo e eu tenho que obedecer aquelas coisas. Ao invés de fazer isso, só pensa, caralho, não rolou. Amanhã eu faço. E vai tentando fazer. Sem esse excesso de informação na cabeça, esse excesso de... Cara, porque é muito louco, cara. É muito estranho. Cara, basicamente é aquele negócio, só faz. Só faz. Só faz. A tua mente olhou pra mesa e pensou, vamos sentar ali pra escrever alguma coisa? Simplesmente senta. Não fica discutindo com ela, não fica criando justificativa e pra não ir. Ah, não, agora não, vou jogar um videogame, vou fazer não sei o que, vou ficar no celular, sei lá. Simplesmente vai ali e faz. Por isso que eu digo, cara, só faz. Não tem muito mistério, cara. A gente que atrapalha, a gente que confundiu tudo e atrapalhou tudo com muita informação e muita paranoia. Tipo assim, a tua intuição vai falar, cara, hoje vamos fazer um franguinho e vamos comer legume, um arrozinho e uma batata, sei lá. Sei lá, um ovo, sei lá. Tua mente vai falar,
Pede uma. Vamos pedir. Ai, foda, senta aqui, fica no celular e pede uma comida aí, uma bosta. Você tem que cortar esse caminho. Quando a tua mente falar, vamos fazer tal coisa, tu levanta e faz. Eu acho que é assim que tu cria uma vida melhor e mais saudável. Mas aí que tá a pegadinha, cara. Quando tu já tem esse objetivo de, é assim que tu cria uma vida melhor e saudável, já fudeu já, porque virou uma obrigação. Não virou uma simples conexão intuição-consciência, entendeu? Virou uma obrigação. Entendeu? E aí fudeu. Por isso que tu tem que encurtar o caminho. Só a tua intuição mandou tu fazer um negócio, vai lá e faz. Fim, acabou. Não pega um atalho, um desvio e faz outras coisas. E também não pensa nesse futuro onde é assim que eu vou ter uma vida saudável e melhor e tal. Não pensa nem nisso, cara. Só faz o negócio. Acho que é basicamente isso.